paz do Senhor, povo de Deus. Recebam esta paz maravilhosa. Que a bênção de Deus esteja em sua vida. Que esta paz te encontre onde quer que você esteja. E leve a bênção do Senhor. E leve tudo que Deus tem de melhor para os seus filhos. Leve até você. Que a tua casa seja abastecida da bênção do Senhor. Da segurança, da proteção, do livramento. Porque tudo de bom que Deus tem para nós. Evangelista Odete já aqui preparada para junto com vocês nós fazemos a oração da noite. Vamos juntos orar, agradecer a Deus por mais um dia, pela vida, por tudo que nós já conseguimos vencer, né? O dia já passou, agora chegou a noite e nós continuamos necessitando do socorro divino. Vamos buscar a Deus, agradecer a Ele pelas bênçãos, pelas vitórias, mas continuar buscando o socorro, continuar buscando o livramento e a proteção do Senhor para aqueles que vão trabalhar à noite, para aqueles que vão descansar, que o Senhor possa nos guardar, nos cobrir com suas mãos poderosas e nos livrar dos males que estão aí nos rodeando, nos cercando 24 horas. Que Deus livre os lares, as famílias, os viajantes, aqueles que estão nas estradas. Livre também os que estão trabalhando, vão trabalhar agora à noite, vão trabalhar, enfrentar a madrugada e voltar para casa amanhã pela manhã. Que o Senhor possa guardar onde quer que esteja, onde quer que seja o seu trabalho. Que o Senhor livre, guarde e proteja. O mal está por todas as partes. O mal está aí continuamente circulando, rodeando a todos, né? Os bons e os maus. E que o Senhor possa livrar a todos. Que a mão divina do Senhor possa dar livramento a todos. Todos que precisam, todos que necessitam. Vamos orar ao Senhor então neste momento. Salmo 91, verso 15, diz assim: Tu me invocarás e eu te responderei, e estarei contigo na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha que palavra maravilhosa é essa. Estarei contigo na angústia. Na verdade, o Salmo 91 é uma profecia messiânica. Esta profecia era para Jesus. Foi para Jesus, falando que ele viria, pisaria ao leão, a áspide, e calcaria os pés ao leão e ao filho da serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei, disse Deus ao seu filho. Foi uma profecia para Jesus. E hoje nós usamos. É usado por muitos de várias maneiras. Muitos têm como um amuleto aí de livramento. Mas a palavra do Senhor, ela por si própria, ela é poderosa. Então, se você crê nesta palavra, tudo é possível ao que crê. Muitos têm apenas como o salmo de livramento, o salmo de proteção, o salmo para segurança. Mas é a palavra do Senhor. É um salmo também para os obedientes. É um salmo para os tementes. É um salmo para os justos que estão na terra, para aqueles que creem na palavra de Deus, para aqueles que invocam o nome do Senhor. A palavra do nosso Deus, ela há de prevalecer e se cumprir na vida daqueles que invocam a Deus, que temem ao Senhor e que obedecem. Então o Salmo 91, um salmo de promessa. Nós vemos que é um salmo de promessa. Deus está prometendo: olha, tu me invocarás e eu te responderei, e na angústia estarei contigo. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus também tem essa promessa para nós, de nos livrar dos males, dos perigos e ser conosco em qualquer circunstância e nos levar ao caminho da vitória. Ele nos leva à vitória se nós crermos e obedecermos a sua palavra. E eu gosto muito quando o Senhor fala: porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua morada, também livrá-lo-ei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceste o meu nome. Olha a promessa de Deus, é um salmo de promessa. Muitos leem, sabem até de cor, mas não sabem a profundidade desta palavra.
Ele é muito mais de promessa. Deus está aqui prometendo tudo para nós. Aqui é uma profunda promessa no Salmo 91. Deus promete sustentar, guardar dos males, de todo o terror noturno, das pragas, das pestes, da mortandade que assola na face da terra. Deus promete. Pode cair, pode vir, pode levantar, pode afrontar milhões de demônios, podem lançar milhões de setas, de dardos inflamáveis. O dardo inflamável é aquele que atinge o ser humano, atinge o homem através do maligno. É lançado esses dardos. Não é aquele que atinge pelo pecado, mas atinge na falta de vigilância, quando não estamos vigiando, quando não estamos ali atentos, né? Vem o dardo inflamável e nos atinge. Porque o maligno, a intenção de Satanás não é apenas machucar a carne, pôr a enfermidade. Não, a vontade do maligno é fazer o homem pecar contra Deus, porque o homem pecando contra Deus, o homem fica afastado de Deus. Então a intenção, o trabalhar do maligno é isso. E o dardo inflamável é aquele que atinge com doenças, com enfermidade na carne. Mas o trabalhar do maligno 24 horas contra nós é para fazermos nós pecar. Facilidade de pecar. Ele está ali lutando. Encontrou uma oportunidade, encontrou ali uma legalidade, ele entra e ele faz o homem pecar. O maior trabalhar do diabo é esse, para fazer o homem pecar contra Deus, pecar nas concupiscências da carne, pecar com seu próprio entendimento, com sua própria vontade, fazer o homem pecar. Quando o homem peca diante de Deus, é quando ele se afasta de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia tão grande, ama ainda este pecador. Zela ainda por este pecador, cuida ainda deste pecador. Olha que coisa tremenda, né? E nós vamos aprendendo da palavra de Deus, e vamos nos corrigindo, e vamos nos cuidando, e vamos, com o poder de Deus, com a graça do Senhor, com o zelo do nosso Deus, nós vamos nos achegando mais perto do Senhor, tendo entendimento que o diabo não luta apenas para te deixar doente em cima de uma cama, com câncer, com uma doença. Não, a maior luta dele com nós é para fazer nós pecarmos contra Deus. Então a seta do maligno atinge e traz enfermidade, dardos inflamáveis, né? Agora o que ele luta mesmo é para ver o homem caído, derrotado. Ele peca contra Deus, e ele pecando contra Deus, Deus se afasta. Porque a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado, e é a Bíblia que fala. Então o diabo, ele é sábio, não pensa que o diabo é burro, não. Ele é sábio, ele vai lutar sempre conosco para fazer nós nos afastarmos de Deus, nos distanciarmos do Senhor. Mas Deus, com seu amor tão imenso, tem milhares de promessas para nós. E o Salmo 91, um salmo cheio de promessas. Se você olhar para o Salmo 91 e ler ele, você vai entender que você estava entendendo de uma forma errada. Ao ler, você vai entender que aqui é promessa de Deus para o homem. É promessa de Deus para aquele que fizer do Senhor o seu refúgio, do Altíssimo a sua morada. É morando, é se refugiando no Senhor, é se apegando, é se agarrando com Deus. Recebemos o livramento e proteção. Mas a promessa de Deus aqui é a salvação da alma, que é o que é precioso para o diabo. Ele quer de nós é a alma, não é apenas o corpo, não. O corpo ele usa aí para o pecado e vai afastando cada vez mais o homem de Deus. Por isso que nós temos visto a humanidade numa perdição tremenda. E você olha e você diz, eu não acredito que o ser humano é capaz de fazer isso. Ele tem entrado dentro das igrejas, o que ele tem feito? Afastado o homem de Deus em cima dos altares. Com todo o mal que a humanidade não está conseguindo enxergar. Ele está brincando com as coisas de Deus.
E usando quem? O próprio homem, a própria mulher, o próprio jovem, a própria criança, a fazer aquilo que desagrada a Deus, que abomina os olhos de Deus, que Deus não aceita, porque Ele é santo. E para nós nos achegarmos a Deus, nós temos que buscar a fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Desagradando a Deus, nós afastamos-se de Deus, nós nos distanciamos do Senhor. Esta é a grande verdade, a grande revelação da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento, vamos clamar. É gostoso, né? Falar da verdade, da palavra, mas nós precisamos orar e clamar a Deus, para que Deus venha nos abrir os olhos, como Elias orou, para que Deus abrisse os olhos do moço, que estava já tanto tempo junto com Elias, mas não conseguia ver o espiritual, ele só via o lado físico. A partir do momento que Elias orou, os olhos dele se abriu e ele começou a ver. E ele disse: ó, meu Senhor, agora eu vejo, agora eu enxergo. Não estou vendo apenas o inimigo lá fora que é numeroso, mas estou vendo aqui cavalos e carros de fogo ao nosso redor. E eu estou vendo que maior é aquele que está conosco do que os milhares que estão lá fora. Então, Deus precisa abrir a nossa visão. Essas escamas que estão tapando nossos olhos espirituais precisam cair. Precisam cair. Porque a palavra nós temos acesso, só não estamos entendendo, compreendendo e tendo discernimento do que Deus está falando com cada um de nós. Vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar ao Senhor maravilhoso, Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, na sua presença nesta noite, mais uma vez, nos colocando diante do Senhor. E eis aqui a sua palavra. Este versículo, ó Deus, é uma palavra forte e poderosa. Tu me invocarás. É o que nós estamos fazendo agora. Tu me invocarás e eu te responderei. O Senhor está prometendo que aqueles que o invocam, o Senhor ouve e responde. O ministério de Jesus, o ministério terreno, foi um ministério de oração. Quando ele não estava no meio do povo, saciando a fome, libertando os oprimidos, curando os doentes, os enfermos, ele estava ali, Senhor, nos montes orando. Ele estava retirado do mundo, retirado de todos, orando e buscando. E é o que nós devemos hoje, Senhor, fazermos. Quando não estamos ocupados, seja no nosso trabalho secundário, seja na obra do Senhor, devemos estar ali, retirados de tudo deste mundo, tirando o nosso tempo para o Senhor, nos aproximando do Senhor, nos achegando cada vez mais perto. E o que faz isto é a oração. O diabo, sabendo disso, ele tem trabalhado e cegado espiritualmente o ser humano, afastando o homem em tudo que ele pode, afastando o ser humano da presença do Senhor, afastando, distanciando o homem da sua presença, ocupando o homem com as coisas deste mundo, com os prazeres carnais. A internet, que é um dos maiores ferramentas já usada, meu Deus, para fazer isso. As maiores ferramentas usadas para afastar o homem do Senhor. Não devemos de olhar para a tecnologia e abandoná-la, mas tomar esta ferramenta para fazer ao contrário, para nos achegar aos lares, nos achegar àqueles que precisam da sua misericórdia, usar este instrumento, usar esta ferramenta para levar o que há de melhor, a bênção do Senhor ao necessitado. Mas quantos que não usam desta forma? Lançaram mão desta ferramenta para se afastar do Senhor, tem se afastado. O diabo tem colocado entretenimento, pornografia, os prazeres carnais. O que mais nós vemos, Senhor, que as pessoas perdem seu tempo usando para se beneficiar, para ser conhecido, para ser popular, para ser grande, para ser famoso, para adquirir seguidores. E às vezes não está percebendo do que ele está fazendo, está distanciando
ele de Deus, está distanciando nós do Senhor, está nos afastando cada dia, Pai. Porque é o que nós vemos, podemos rodar aí nas redes sociais, ó Senhor, horas e horas, e muito pouco vamos encontrar que esta ferramenta está favorecendo alguém se chegar ao Senhor. Pelo contrário, sempre se afastando. O que Hollywood tem feito? O que as TVs têm feito? O que o diabo, Senhor, tem feito? É procurado afastar o homem da sua presença, distanciar do Senhor. Porque o que nos aproxima é a leitura da Bíblia, é a oração. Não é só obedecer, não é só vigiar. O Senhor disse, olha, orai e vigiai para não cair em tentação. E a maior tentação hoje, Pai, é trazendo a cegueira espiritual. Que enquanto nós nos deixamos levar pelas concupiscências da carne, nós estamos aí, Senhor, nos afastando e distanciando do Senhor. Mas que o Senhor possa nos dar força e graça, porque perfeito ninguém é. Mas que o Senhor possa nos aperfeiçoar com sua graça, com o poder do Senhor, entrando nas nossas vidas, entrando na nossa casa, entrando no meio da nossa família, dando-nos entendimento, sabedoria, para que nós possamos, ó Pai, nos achegar ao Senhor. E que todos esses males que nos rodeiam e nos cercam, para nos afastar, para nos distanciar, e para trazer destruição, ó Deus, espiritual e também física. Que o Senhor possa, meu Pai, nos livrar dos dardos, das setas do maligno. Que o Senhor possa nos livrar do laço do passarinheiro, que não é outro, senão, ó Deus, o laço que nos cerca e nos rodeia, para nos derrubar espiritualmente, para nos afastar, meu Pai, para nos deixar bem longe do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós, olha para a nossa casa, olha para os nossos filhos, olha, meu Deus, para os nossos netos, olha para aqueles que precisam do socorro divino. Enquanto tivermos vida, temos chance, temos oportunidade, e a oportunidade é exatamente agora, Pai. Muitos anoitecem e não amanhecem, e muitos amanhecem e não anoitecem. Então, agora é o momento de nós nos achegarmos ao Senhor através da oração. Que a mão divina do Senhor possa alcançar os milhares e milhares que, quem sabe, estão distantes agora. Que, quem sabe, estão, Senhor, se afastando agora. Alguma coisa está aí, Senhor, tirando a atenção dos teus filhos, distanciando eles da sua presença. Que a mão divina do Senhor possa, meu Pai, ir ao encontro daqueles que estão em casa, estão no trânsito, estão nas estradas, estão na faculdade, estão aí, Senhor, estudando, estão ali gastando o seu tempo nas redes sociais, aonde, ó Deus, as ferramentas não são 90 e tantos % é usado só para intertir o homem, só para satisfazer o homem na sua concupiscência, na sua carne. Que o Senhor possa nos dar este entendimento, abrir a nossa mente e nós possamos compreender que muitas das vezes, ó Pai, o nosso tempo está sendo roubado, o nosso tempo está sendo desviado, Senhor, e não é para o bem. Virão consequências. Colheremos, ó Deus, consequências. Colheremos, ó Deus, aquilo que estamos plantando, aquilo que não estamos nem percebendo. Semente está aí caindo. De todas as nossas obras, a semente está caindo. E ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar fruto. E nós vamos colher os frutos que nós plantamos. E que às vezes, inconscientes, sem a consciência, Pai, de que o que estamos plantando é mal. De perdermos o nosso tempo com aquilo que não nos traz benefício. Pelo contrário, tem trazido destruição. Tem trazido, ó Deus,
mal. Tem trazido, Senhor, decepções. Tenha misericórdia de nós. Eis aqui a sua palavra. O Senhor está dizendo: tu me invocarás e eu te responderei e estarei contigo na angústia. Muitos estão passando momentos difíceis. Muitos estão enfrentando lutas, provas. São aqui nesta terra. Mas ainda bem-aventurado aquele que é provado e aprovado pelo Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, nos livrar dos males, livrar-nos das tentações, livrar daquilo que os nossos olhos físicos não conseguem, Pai, enxergar. Que é o inimigo lutando para nos destruir, é o inimigo lutando para nos derrotar, é o inimigo lutando com a nossa carne física, os nossos prazeres físicos, para nos aniquilar, para nos derrotar. Que assim, Pai, Ele tem o poder sobre o espírito, Ele tem o poder sobre a alma. Ele terá o poder, meu Pai, derrubando, matando no pecado, no erro. Ele terá o poder sobre a alma dos seres humanos. E aí é que mora o perigo, aí é que está o perigo. Que se morrermos no pecado, não seremos naquele último dia ressuscitados para a vida eterna. Por isso que o inimigo luta 24 horas. É contra as crianças, contra os adolescentes, contra os jovens, contra os adultos, contra os conhecedores da sua palavra. E muitas das vezes não é surpresa nós vermos nos noticiários que um crente morreu no lugar onde não era devido, que um pastor foi induzido a fazer aquilo que satisfazia a sua carne. Na fraqueza ele foi induzido. E o diabo induz 24 horas. Senhor, livra a nossa casa do mal. Nos livra dos males que nos cercam e nos rodeiam. Tem os males espirituais, mas tem os males físicos. Que o Senhor possa nos livrar do roubo, dos assaltos, dos sequestros, dos acidentes, das balas perdidas. Que o Senhor possa nos livrar, meu Pai, dos incêndios. Que o Senhor possa nos livrar daqueles males que nos atingem para tirar, que são as bênçãos que nós vamos adquirindo com o tempo. Essas são as bênçãos deste mundo físico. Mas a bênção maior é a salvação da alma. E que o diabo está lutando no físico para conquistar o espiritual. E muitos não percebem. Deus tenha misericórdia, quebra este laço. Por isso que Davi era muito consciente. Ele era pecador. Ele reconhecia o seu pecado. Ele era carnal e ele reconhecia a sua carnalidade. E ele estava constantemente, mesmo como rei, como homem, Senhor, superior a um país. Ele estava acima, ele era rei do povo de Israel. Ele era um homem superior a milhares de pessoas. Mas ele estava ali constantemente aos pés do Senhor. Porque ele sabia que toda a sua glória não adiantaria de nada. Que tudo que ele tinha não seria o suficiente. Ele queria a salvação da alma. E que ele poderia perder a salvação da sua alma. Por isso que ele estava sempre aos seus pés. E nós vemos no Salmo como Davi, como este homem anelava a salvação, como ele clamava. No Salmo 27, verso 9, ele diz: não me esconda, Senhor, não esconda de mim a tua face, nem me rejeites na tua ira. Não me recuses e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando ainda meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor há de me acolher. Pois no dia da adversidade, o Senhor me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo. Me acolherá, me esconderá. Porque o mal me cerca. Ele vivia pedindo: Senhor, volta-te para mim.
Tenha compaixão de mim, porque eu sou sozinho e aflito. Alivia as tribulações do meu coração. Me livra, Senhor, das tribulações. Me livra do mal. Me livra dos meus inimigos. E um dos maiores inimigos era a própria carne, os próprios prazeres. Senhor, salva o teu ungido. Olha o pedido de Davi no Salmo 20. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Senhor, responde-me do teu santo templo. Responde, Senhor, seja a minha força e a minha destra. Me livra deste mal que me cerca e me rodeia 24 horas. Lá no Salmo 18 ele disse, olha, na angústia invoquei ao Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. E ele, do seu santo templo, ouviu a minha voz. Ouviu o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então me livra, Senhor. Guarda-me como guarda a menina dos teus olhos. Livra-me, ó Deus, e guarda-me, porque tu és o meu refúgio. E eu não tenho outro senão o Senhor. Olha que coisa tremenda, Senhor. Eram as orações, era o clamor de Davi 24 horas. Não existe espelho melhor para o cristão do que os salmos, as orações de Davi, os salmos de Davi e dos demais que escreveram seus salmos, sempre pedindo socorro ao Senhor. E nós fazemos o mesmo, Pai, nesta noite. Pedimos seu socorro para nós, para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, para aqueles que nós amamos, que correm os mesmos riscos que nós, que são também, Senhor, tentados como nós. As crianças, os adolescentes, os jovens também são tentados. Que o Senhor possa nos livrar das tentações deste mal, que 24 horas está aí, Senhor, nos rodeando e nos cercando. Livra das pestes, das pragas, das doenças. Livra-nos dos dardos inflamáveis. Livra-nos, ó Deus, deste laço que o diabo armou no nosso caminho. Os nossos olhos físicos não vê. E às vezes o nosso entendimento, Senhor, não nos deixa enxergar, não nos deixa ver. Muitas das vezes é o laço que está no nosso caminho e não é notório para nós, porque nós perdemos já a visão. Não conseguimos ver que o inimigo armou um laço. Só depois que nós caímos, só depois que tropeçamos, só depois, Pai, que estamos na perdição, é que vamos ver que fomos laçados pelo inimigo. Isso aconteceu com Sansão. Ele nem percebeu que estava se distanciando do Senhor, que estava se afastando do Senhor. Ele só percebeu que estava distante e que tinha sido afastado do Senhor depois que estava lá na moinha, estava lá no lugar de uma dupla de animal que rodava aquela moinha. Os filisteus colocaram Sansão no lugar de uma junta de boi, uma junta de jumento, porque quem rodava aquela moinha eram os bois, eram os jumentos. Mas porque Sansão tinha força, eles colocaram Sansão lá para rodar a moinha. Agora Sansão estava escravo dos filisteus. Agora não era mais o libertador do povo de Israel. Agora era o escravo, com a cabeça raspada, os olhos vazados, magro, pálido, sujo. Estava lá Sansão na moinha, rodando a moinha, trabalhando de graça, mão de obra barata, mão de obra gratuita para o povo filisteu. E eles prepararam uma grande festa para Dagon, porque eles iam agora agradecer ao Deus deles, a Dagon, que havia entregado Sansão na sua mão. Era isso que eles pensavam. Mas Sansão percebeu que mesmo no pecado, que mesmo na falha, que mesmo caído, que mesmo derrotado, ele ainda podia clamar a Deus. Então ele fez o que? Ele orou a Deus lá na moinha. E ele disse: Senhor, eu te peço, olha para mim a minha situação. Eu peço ao Senhor, me dá a última chance. Me dá, Senhor, a última oportunidade. Me dá a última chance. Torna a devolver o que eu perdi. Para que eu me vingue dos meus inimigos pelo que eles fizeram para mim. Pelos meus olhos vazados e minha cabeça raspada. Pelos que eles fizeram. Me fizeram de escravo. Mas até então ele não tinha percebido que ele estava dando
satisfazendo a sua carne. Os manjares que ele participava, estava ali, Senhor, saboreando, estava ali, vivendo aquilo que ele não tinha sido feito para viver. Ele tinha que se afastar de tudo. Ele tinha que estar distante do mundo, das coisas desse mundo. Só que ele não percebeu. Ele estava ali, Senhor, se alimentando a sua carne, satisfazendo os seus desejos de homem, de ser humano, se esbaldando naquilo que o inimigo estava oferecendo, e os olhos físicos dele, que já havia cegado, ele já estava cego espiritualmente, muito antes deles arrancarem os olhos de Sansão. Ele já estava cego, por isso que ele caiu na armadilha. Mas ele clamou: torna a dar-me o que eu perdi, para que eu possa me vingar dos meus inimigos. E o Senhor devolveu a força. E lá no templo de Dagon, no dia seguinte, após a oração de Davi, de Sansão, que foi na madrugada, então Sansão lá no templo de Dagon recobra suas forças e derruba o templo, tirando a própria vida dele e matando todos os seus inimigos, principalmente os príncipes dos filisteus. Tinham milhares lá, eram mais de 3.000 pessoas que estavam naquele templo no dia em que o templo caiu em cima e matou a todos. Inclusive derrubou a estátua de Dagon, que também foi destruída completamente. Não sobrou nada para que o povo pudesse adorar. E nós estamos aqui diante da sua presença, Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam ser levantadas, precisam ser restauradas, precisam, Senhor, da visão espiritual, precisam recobrar aquilo que perderam, que é o Espírito Santo. Por isso o Senhor está dizendo: tu me invocarás e eu te responderei. Eu, Deus, eu, o Senhor, te responderei e estarei contigo na angústia. Tem muita gente no fundo de uma cama. Tem muita gente, Senhor, lá no coma, no TI, no CTI dos hospitais. Tem milhares de vidas no coma, entubado, sedado. Tem muita gente, Senhor, sobre o efeito da morfina, por causa das dores que sentem, das enfermidades na carne, foram atingidas pelos dardos inflamáveis. Estão aí cancerosos, tuberculosos, com hepatite que mata, com doenças venéreas, com doenças, meu Pai, nos seus órgãos. Que o Senhor possa, meu Pai, usar de misericórdia a este que está clamando, a este que está pedindo perdão, está confessando seu erro, seu pecado, sua vanglória, sua carnalidade, sua soberbice, seu orgulho. Se deixou levar por todo este mal. E agora está lá, Senhor, tombou, caiu, mas o Senhor é poderoso para levantar o homem do pó. O Senhor é poderoso para tirar o homem do montouro. O Senhor é poderoso, meu Deus, para perdoar os pecados e dar mais uma chance, mais uma oportunidade, devolver aquilo que este crente perdeu, que este homem, este pai de família, este jovem, esta criança, o que ele perdeu, Senhor, se deixou levar, foi usado e não percebeu. Foi assaltado. Davi disse: olha, na minha calamidade me assaltaram. Eu fui assaltado na minha calamidade. Mas tenha misericórdia de mim, ó Deus. Pai, tenha misericórdia da humanidade. Olha para o nosso Brasil. Olha quantos crentes desfalecendo. Olha quantos crentes que já tombaram, que já caíram e que precisam, meu Pai, da sua misericórdia ser levantado. Quantos que já perderam a força que tinha, o Espírito Santo, o entendimento, o discernimento, os dons espirituais, levaram ele por outro caminho. Ele esqueceu que os dons não era a capacidade própria, mas o Senhor deu os dons a muitos, e os dons levou à perdição. O dom de cantar, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de revelação, o dom da palavra. E usaram, Senhor, não a favor, não para ganhar almas, mas para se vangloriar, para crescer,
para se tornar conhecidos, famosos. E olha a situação de muitos como Sansão. Muitos estão na moinha do inimigo e outros, Senhor, estão no fundo de uma cama, estão numa cadeira de roda, estão aí em casa, tomados pela depressão, pela ansiedade, pelas crises, as crises, ó Deus, de pânico. Que o Senhor possa com sua mão poderosa ir ao encontro de cada um nesta noite, trazer o homem de volta para a vida, tirar este que está aí no coma, tirar este, meu Pai, que está em cima de uma cama todo quebrado, todo dilacerado, tomado pelo câncer, tomado pela AIDS, tomado pelas doenças que foram os dardos inflamáveis, Pai, que o atingiu. Quantas pessoas, meu Deus, que precisa do perdão divino e da sua misericórdia. Alcance, Pai, alcance com a sua misericórdia. O Senhor está dizendo, tu me invocarás e eu te responderei e estarei contigo na angústia. Que o Senhor possa alcançar agora, Pai, este que precisa do socorro divino. Quantas pessoas fugitivas estão nos esconderijos para não ser pego pela polícia, porque cometeram os crimes, cometeram o mal, caíram no laço do inimigo e agora precisam, Senhor, ser encontrados. Esteja, meu Pai, com a família, estejam, ó Deus, com aqueles que estão enlutados, que perderam alguém da sua família neste dia. Quantos que estão aí, meu Pai, poderiam estar na sua presença, se alegrando, orando conosco, mas estão num velório, chorando, lamentando, porque perderam entes queridos, perderam filhos, perderam alguém da família, tão jovem, morte prematura. O diabo com o seu laço conseguiu, Senhor, fazer com que esta pessoa caísse no pecado, ficasse frágil. E aí o inimigo veio, Senhor, ceifar milhares e milhares de vidas que são ceifadas todos os dias, Senhor. Muito poucos nós vemos falando que morreu na oração. Nós vemos nos noticiários pessoas que morreram acidentadas, pessoas que morreram nos divertimentos, nas loucuras radicais que o mundo oferece. Nós não vemos falar que alguém morreu pregando a palavra, que alguém morreu em cima do altar orando, que alguém morreu cheio do Espírito Santo, falando língua estranha. Nós vemos, Senhor, falar que as pessoas morreram nas tragédias. As tragédias, Pai, livra-nos destes males. Pessoas que morrem, são surpreendidas ali no momento da fraqueza. O diabo vem, lança os dardos, lança suas setas. Quando derruba a pessoa na fragilidade, ele vem, Senhor, ceifar a alma. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa casa, da nossa família. Nós te pedimos mais uma vez, olha para o Brasil, Senhor. Olha para o povo brasileiro, olha para os cristãos, para os gospel. Olha para o povo que estão reunidos, Senhor, numa comunidade chamada comunidade evangélica, mas distante da sua presença. O inimigo está aí, Senhor. Meu Deus, enganando a milhares e milhares. Não queremos dizer com isso que somos melhores do que ninguém, mas estamos aqui orando para que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha com suas mãos poderosas, Pai, arrancar das garras de Satanás, das garras da morte, do pecado, do erro, do roubo, do engano, da mentira, da soberba, do orgulho. Porque quando isto tudo entra, Senhor, cega o ser humano fica cego e ele não consegue mais ver nada. Pai, tenha misericórdia. Olha as nações, olha Israel sendo bombardeado 24 horas, famílias perecendo. Amanhece e anoitece naquele tormento. Olha, Senhor, as famílias dos países do Oriente Médio sofrendo. São inocentes, meu Pai, que não ganham nada com esta guerra, com estes confrontos que estão acontecendo. Pelo contrário, só perdem. Almas que estão se perdendo, almas que estão sendo ceifadas no momento, Senhor, das suas fraquezas. Estão irados, estão revoltados, Senhor, pelo que estão passando, pelo que estão vivendo. E é nessas horas que eles são ceifados.
Deus tenha misericórdia. São milhares e milhares de vidas ceifadas todos os dias que precisam ser alcançados pelas suas mãos divinas. Olha, dentro das maiores comunidades brasileiras, dos estados, das cidades brasileiras, das capitais brasileiras. Quantas comunidades, olha o povo que vive lá, Senhor. Na miséria, no desemprego, na doença. Quantas pessoas, Pai, com estado especial, precisando de tratamento, estão doentes. Pessoas nas drogas, nos vícios, na prostituição. Olha para estas vidas, Pai. São os mais necessitados, são os mais carentes, porque não conhecem. Muitos não tiveram a oportunidade, Pai, de ter um encontro com o Senhor. Desde que nasceram, foram criados dentro de lares, com pais desestruturados. E cresceram nesta vida, na vida do crime, das drogas, da prostituição. E ainda não foram encontrados pelas suas mãos divinas. Que o Senhor possa se apressar. Aqui está o nosso pedido. Apressa-te, ó Deus, em salvar estas vidas. Apressa, Senhor, em socorrer estas vidas. Para que elas não pereçam na situação que estão, na situação que se encontram. Olha para as nossas crianças. Tem sido o maior alvo do inferno, maior alvo de Satanás. Os lares, as famílias, os jovens. Olha quanto alvo que o diabo está atingindo, está destruindo, está ceifando. Deus tenha misericórdia. Olha as nações, olha a África, olha para a Europa, olha para os países, ó Deus, da América Latina. Deus tenha misericórdia. Olha para nós brasileiros. Olha o Nordeste do Brasil, Senhor. Olha a Bahia, Belém do Pará, Maranhão, Piauí, Teresina. Olha para o Amapá. Olha, Senhor, para o Pantanal do Mato Grosso. Vidas que vivem lá, meu Pai, tão distante da cidade, mas estão escravizadas, amarradas, aprisionadas. Olha, Senhor, para o povo de Alagoas, de Fortaleza, de Minas Gerais, de Goiânia, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos interiores. Olha para o povo do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. São 27 estados, Pai. Milhões de pessoas estão aí aprisionadas, sendo afastadas, distanciadas do Senhor todos os dias, a todo momento. Que a mão divina do Senhor possa alcançar, meu Pai, as famílias, os lares, as nossas crianças em especial, os idosos, pessoas que chegam aos 90, aos 100 anos de idade, em sofrimento, em cima de uma cama, com câncer, com doenças. Os dias de vida foram prolongados, mas é só sofrimento, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, com suas mãos poderosas alcançar estas vidas. Quebra os laços para que eles fiquem livres e possam glorificar ao Senhor, tendo conhecimento da sua palavra. E possam ainda desfrutar das bênçãos que o Senhor tem preparado, armazenado no céu. E que poucos buscam. E que poucos têm conhecimento disso. Estão aí sofrendo, enquanto o Senhor tem muitas bênçãos preparadas. Tem a porção de cada dia, para cada vida. São 8 bilhões de pessoas na face da terra, Senhor. Ultrapassam já este número. Apesar dos milhares e milhares e milhões que morrem. 8 bilhões de seres humanos. O Senhor tem bênção, tem a porção para cada dia, para cada um deles. Mas são poucos os que buscam, são poucos que têm conhecimento. São poucos, ó Deus, que se prostram diante do Senhor, que se humilham, que invocam o seu nome, que buscam a sua presença, a sua face. Deus tenha misericórdia da humanidade. É o nosso pedido e a nossa oração desta noite. Em nome de Jesus Cristo, abrimos o nosso coração, Pai. Com todo entendimento, com toda a nossa fé, estamos orando e pedindo socorro. Estamos pedindo socorro. O Senhor está dizendo: tu me invocarás e eu te socorrerei e estarei contigo na angústia. Esteja presente, Pai, com a humanidade nesta terra que está sofrendo, está perecendo e estão sendo ceifadas. O diabo está passando com uma rede, Pai, ceifando almas, ceifando vidas, levando a escravidão e levando, Senhor, para o sofrimento eterno.
Tenha misericórdia, nós pedimos, porque as suas misericórdias são infinitas e as suas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Pai, nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nos livra da mão do nosso inimigo. Livra-nos, ó Deus, porque ele é o inimigo nosso, porque o Senhor já o venceu. O Senhor já o venceu, Jesus Cristo já venceu a morte e o inferno na cruz do Calvário. Ele é o nosso inimigo, tem se feito nosso inimigo. Mas o Senhor tem promessa para nós, nos dá força. Aumenta a nossa capacidade humana para nós vencermos o inimigo. Como Jesus Cristo venceu pela palavra e pelo ministério da oração. Venceu o diabo lá no deserto. Foi com a palavra. Nós temos hoje acesso à palavra. Muitos versículos, muitos livros, temos até decor, mas não fazemos uso na hora que precisamos. Dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos entendimento e sabedoria, Pai. Dá-nos discernimento. Aqui neste mundo nada é importante. O importante para nós é a salvação. Então faça-nos entender isto, Pai, e nos apegarmos ao Senhor para sermos salvos, para sermos livres, Senhor, dos males que estão aí, Senhor, nos enganando a todo momento. Tenha misericórdia. O nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos por poder orar pelos ouvintes, orar pelos inscritos do canal, orar pelas famílias, orar pelas crianças, levar esta palavra, esta oração a milhares. Que o Senhor permita, que o Senhor possa, meu Pai, nos dar este privilégio, que esta oração chegue a milhares e milhares, Pai. Aqueles que não postavam, que não compartilhavam, vão compartilhar, para que, ó Deus, milhares e milhares de pessoas alcance e seja, meu Pai, socorrido pelo Senhor. Alcance, ouça esta oração e que se abra-lhe o entendimento e venham compreender, em nome de Jesus Cristo, para a glória do seu santo nome, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus socorra você nesta noite. Deus socorra a tua casa. Deus socorra a tua família. Deus venha socorrer aqueles que você ama. Permitam-se ser cuidado por Deus. Nós temos que permitir, nós temos que abrir o nosso coração e se permitir ser cuidado por Deus. Porque Ele espera de nós exatamente isso, que venhamos entender e nos entregar a Ele, e não Ele obrigar nós nos entregarmos. Temos que ser voluntários, nos entregar a Deus. Senhor, estou aqui. Eu sei que sem o Senhor eu não sou nada, mas eu entrego a minha vida nas suas mãos. E a partir de agora eu não quero mais sofrer, mas quero compreender, Senhor, o que eu devo fazer para ser guardado, protegido e livre de todos os males que me cercam e me rodeiam. E da mesma forma a nossa família, individualmente, cada um tem que se permitir ser cuidado por Deus, ser zelado por este Deus. Que a mão divina de Deus te alcance. Que o socorro divino esteja presente com você, que é o nosso Deus. Compartilhe esta oração. Seja um voluntário. Compartilhe esta oração com o maior número de pessoas que você puder, para que vidas sejam alcançadas pela misericórdia do Senhor. As vidas ouçam, pessoas, famílias, ouçam essa oração, ouça. E venham abrir os seus corações e dar lugar para Deus. Que Deus vai trabalhar, e o nome do Senhor é que será glorificado. Se inscrevam no canal, é gratuito. Nós não estamos aqui pedindo Pix, pedindo ajuda de forma alguma, não. Tudo que nós pedimos é que vocês se inscrevam gratuitamente. Compartilhem as orações, acione o sininho para que você possa receber todas as demais orações que já foram postadas e que serão sendo postadas, neste mês de outubro. Então você vai ouvir, vai receber a bênção e vai compartilhar com outras pessoas. É só isso que nós pedimos. A tua voluntariedade para nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas enquanto há tempo. Enquanto Deus tem nos dado tempo para fazer isso. Então nos ajude a alcançar o maior número de pessoas, que as pessoas possam se voltar para Deus e serem abençoadas, serem socorridas, serem salvas na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Você que entendeu, deixa o teu like. Você que ouviu, você que participou aqui conosco desta oração da noite, deixa o teu like lá nos comentários, deixa o teu pedido de oração, deixa o teu glória a Deus, deixa o teu aleluia, deixa aí, eu tomo posse desta bênção e a partir de hoje vou te ajudar, vou compartilhar com aqueles que eu posso, com aqueles que você tem liberdade, tem conhecimento, compartilhe, vizinhos, parentes, amigos, compartilhe esta oração e peça para eles, olha, faça o mesmo. Compartilhe também, depois de você ouvir, deixa o teu like e vai compartilhando. O nome do Senhor será glorificado, o céu será povoado e o inferno será esvaziado, porque o inferno está cheio, lotado, assim como os hospitais, como as cadeias aqui da terra, como os asilos, como as penitenciárias masculinas e femininas, como a terra, como as praças, as ruas estão cheias de mendigos, de andarilhos. O inferno também está cheio de sofredores. Vamos nos despertar, vamos nos colocar nas mãos do Senhor, vamos dizer, Senhor, cuida da minha vida e me ajuda, abre os meus olhos para que, Senhor, eu possa, a partir de hoje, cooperar com aquilo, Senhor, que vai trazer benefício para mim e para todos que me ouvirem. E é isto que nós queremos, alcançar o maior número de vidas, de pessoas, de lares, de famílias. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. À meia-noite estaremos de volta, orando ao nosso Deus, clamando ao Senhor, porque é uma ordenança divina, orar sem cessar. Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que clamar ao Senhor. E não é só como fez Sansão, só na hora do aperto. Nós temos que buscar constantemente para não cair lá, para não ir parar lá na moinha do filisteu. Lá na moinha do inimigo, na mão do inimigo, nós temos que orar antes, que o Senhor vai nos livrar. Ele vai abrir os nossos olhos espirituais, nos dar entendimento, para que não venhamos cair na tentação, mas sermos livres do mal, porque o reino e o poder pertencem ao nosso Deus. Deus abençoe. Um abraço grande da evangelista Odete, um abraço do pastor Milton Rodrigues, um abraço desta família Rodrigues. Que Deus abençoe vocês. Estaremos sempre aqui orando e apresentando as famílias às pessoas. Fique na paz do Senhor Jesus.